certificado, né, do nosso clube de leitura. Enfim, cada uma das nossas reuniões, ele vai gerar, né, um certificado. Na verdade, como é que eu vou dizer? Vai gerar horas. Esse certificado vocês só vão receber depois do último clube. Por exemplo, vocês participaram dessa primeira reunião, participou só dessa, então vocês vão ganhar 4 horas, 4 a 5 horas, né? Vocês participaram de 2, então vocês vão ganhar de 8 a 10 horas. Isso vai depender. Então, o essencial, se vocês participarem de todos os nossos clubes, vocês vão estar recebendo um certificado de 20 horas, mais ou menos. Né? Então, é basicamente isso. E a gente vai estar contabilizando, né, nesse sentido, por participação. E eu acho que é essa a minha fala inicial, né, para a gente estar se organizando, mais de organização mesmo. E agora eu vou passar para o Henrique, que ele vai começar. A gente não vai ficar assim com a câmera totalmente ligada, porque a gente entende que pelas questões de internet, né, então pode dar uma queda. Então, aqui mesmo a internet não é das melhores, enfim, home office e estudar em casa tem os seus males. Mas, enfim, é mais para a gente se apresentar mesmo. E é isso. É com você, Henrique. Obrigado, Thalia. Então, pessoal, bom dia a todo mundo. Como a Thalia já falou, a gente vai iniciar falando sobre o Queijo dos Vermes, do Carlos Ginzburg. Quem quiser fazer um apontamento aí na hora que a gente estiver conversando, tudo pode fazer, sem ser à vontade. A gente fez o Clube de Leitura justamente para vocês, para quem tem dúvida, para quem quer conversar sobre o livro mesmo, para discutir mesmo, entende? Eu sou, peraí, estou aceitando o pessoal para entrar aqui. Como a Thalia já falou, meu nome é Henrique, eu sou acadêmico de História, estou indo aí para o meu 3º ano da graduação. Faço parte, quase 3 anos também, do PET História. Faço parte da comissão junto com a Thalia. E é isso, pessoal. O Queijo dos Vermes, ele é um livro aí super importante para a graduação, para quem vai normalmente estudar aí teoria da história, historiografia. Ginsburg, ele é um historiador, um antropólogo italiano, nasceu na cidade de Turim, lá por 1939. Ele já vem de uma linguagem bem intelectual aí. Seu pai e sua mãe são escritores. Sua mãe já vem de um lado mais romancista e o pai dele para uma literatura russa. O pai dele lutou durante muitos anos contra o regime nazista na Itália, e também quando ele viajou para outros lugares, como França, lutou lá também contra o regime nazista que dominava o país. O Ginsburg, inicialmente ele não gostava de história, ele sempre foi, na realidade, detestou a história. Passou a se interessar quando ele estudou os análises, ainda na sua vida estudantil. Ele não tinha entrado na universidade, estudou os análises, leu o livro Os Reis Taumaturgos, que é um livro muito importante do Mark Bloch, mesmo que escreveu Apologia da História, o Historiador. E a partir daí ele começou a se interessar e escrever os livros, começou a se interessar, graduou em História, em Antropologia também, deu aula em Harvard, em outras universidades também dos Estados Unidos, deu aula também em universidades italianas, escreveu um livro fantástico, que é Os Andarilhos do Bem, onde fez com que ele tivesse grande fama. Porém, o que deixou ele mundialmente famoso foi o Queijo dos Vermes, que é o que a gente vai discutir hoje. Hoje, o Ginsburg, ele tem 82 anos. Ele é um dos grandes historiadores aí, quando se fala microhistória, ele é um historiador muito famoso. Para quem não sabe, microhistória, ela é o segmento historiográfico que o livro segue. Ela tem como objetivo analisar uma vida pessoal da pessoa, de uma pessoa normal, comum, aquela pessoa que normalmente ela é excluída da história. No caso do Queijo dos Vermes, é o Menóquio, que é um camponês, excluído também. E aí ele analisa a cultura, a vida do historiador
de uma pessoa. O Menor, no caso, ele vive aí durante a época da Inquisição, ele é julgado 2 vezes. Eu não vou dar mais spoiler, não sei se todo mundo já chegou a ler inteiro, ou está acompanhando a gente com o clube de leitura, não vou dar muito spoiler aí para vocês, mas assim, ele deixa claro, o Ginsburg, já no início do livro, que ele não quer padronizar, independente da obra de quem ele analisa, como no caso um camponês, ele não quer padronizar um camponês, dizendo que sempre foi daquele jeito, que a pessoa sempre vivia naquelas condições. Isso é deixado bem claro para quem já estudou aí na questão da Inquisição. A gente sabe que os camponeses, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não faziam conta, e Menor que não. Menor que é um cara que está aí à frente do seu tempo. Ele já sabe ler, já sabe escrever, entrou em contato com diversos livros, sabe fazer conta, faz diversos questionamentos contra a igreja. E, assim, é importante para a graduação que a gente leia esse livro, entende? A microhistória, ela é mais isso, entende? A Thalia, ela vai começar iniciando a primeira parte do livro. Se vocês quiserem ir levantando a mão, é só apertar ali no canto e levantar a mão e fazendo seus comentários, podem fazendo, aí a gente vai pausando, vamos discutindo o livro, entende? Thalia, eu vou fechar minha câmera para caso, por conta da quantidade de gente vai que começa a cair ou algo do tipo, entende? E eu que estou gravando, estou mediando aqui a sala, daí se eu cair, eu não sei se não cai todo mundo, tá bom? Vou passar para a Thalia agora para ela iniciar, e aí a gente vai conversando. Obrigado. Então, vamos lá. Bom dia de novo, pessoal. Desculpa não ligar a câmera, realmente, assim como o Henrique disse, é por questões mais de conexão, né? É meio ruim a gente se deparar com a tela, mas tem as fotinhas de vocês e a gente vai conversando. Não vou ter nenhuma apresentação PowerPoint, nem nada, né? Vai ser mais um diálogo. Hoje a gente vai discutir, né, um trecho do livro que vai da página 31 até o comecinho do 74. Mas se vocês quiserem, depois tá dando uma lidinha no prefácio, muito bom, bem interessante, também tem várias informações. Enfim. E eu vou expor um pouquinho desse trecho para vocês, né, da página 31 até a 74, e em seguida a gente vai abrir para debate, assim como o Henrique falou, né. Sintam-se à vontade para comentar, para expor a opinião de vocês sobre a obra, ou mesmo questões mais profundas do que a gente viu nessas páginas iniciais, né, da obra O Queijo e os Vermes. Afinal, a gente não está mais na Inquisição, e esse espaço é de vocês. Falem, comentem, sejam livres, e mais uma vez, é de vocês. Enfim, vamos lá. Eu não pretendo falar tudo tão detalhadamente, né, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Vou dar mais uma exposição mesmo, né, e o livro O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg, é um livro essencialmente historiográfico. E eu falo isso porque quando a gente está lendo esse livro, aos poucos a gente vai entendendo que não se trata apenas de uma história interessante de se ler, mas a gente percebe que a vida do Menóquio, ela não saiu da cabeça do Carlos Ginzburg, né? Não surgiu assim como um conto de fadas. Se trata de um estudo historiográfico profundo sobre processos inquisitoriais, né? O Ginzburg, ele viu nesses processos uma fonte para se voltar ao passado e entender esses aspectos de uma época, né? Graças à farta documentação, né, que ele encontrou, e se deparou com a possibilidade de entender, né, aquilo que ele vai ressaltar no próprio prefácio, né? Ele vai ressaltar que o Menóquio, ele é um homem como nós, ele é um de nós, mas ele também é um homem muito diferente de nós. E foi a partir dessa reconstrução analítica, né, a partir dessa análise documental,
que foi possível reconstruir a fisionomia, né, parcialmente, que estava ali obscurecida, da cultura e do contexto social no qual o pensamento de Menóquio se formou. Claro que nesse ponto a gente tem que entrar num aspecto muito importante dessa obra, que é a análise do Ginsberg sobre o Menóquio. Ela não parte de uma história total, ela parte de um campo historiográfico chamado microhistória. Mas calma que eu vou tentar explicar isso melhor para vocês, né? Imaginemos que a história ela seja uma grande floresta. E quando o historiador ele vai observar e analisar os fatos históricos a partir daquilo que chamamos de macrohistória, ou seja, ele vai analisar o seu objeto a partir da visão de uma floresta. Já o historiador da microhistória, ele vai analisar esses fatos históricos a partir da visão de um elemento da floresta, ou seja, uma árvore, por exemplo. Mas Ginsberg, ele vai analisar o processo inquisitório, né, e os aspectos da vida cotidiana nos campos italianos do século XVI, partindo de pensamentos específicos do Menóquio. E isso é microhistória, né? Menóquio, ele é uma árvore em meio à floresta do século XVI. Não sei se deu para entender, eu tentei simplificar um pouco, porque essas questões são meio complicadas, espero que tenha dado para vocês entenderem. Enfim. Mas nesse caso, né, quem que era o Domenico Scandella, né? Que era conhecido por Menóquio, que nasceu em 1532, ele era casado, tinha 7 filhos vivos, né? Tinha mais outros 4 que tinham morrido, e ele tinha como renda principal o ofício de ser moleiro, né? E morava numa pequena aldeia ali das colinas de Friuli. O que esse indivíduo ele tinha de diferente? Então, Menóquio, ele era, acima de tudo, um homem de opinião, em uma época que opinar, ainda mais sobre os assuntos da fé, não era, assim, lá, uma boa opção, né? E, assim como a gente viu na obra, né, em 28 de setembro de 1583, o Menóquio ele foi denunciado ao Santo Ofício sob a acusação de ter pronunciado palavras heréticas e totalmente ímpias, né, sobre Cristo. E como disse o Ginsberg, né, 150 anos depois, ele seria trancado num hospício e diagnosticado como tomado por um delírio religioso, enfim. Essa parte aqui é bem igualzinha do livro, né, eu vou ler para vocês. Todavia, em plena contra-reforma, as modalidades de exclusão eram outras, prevaleciam a identificação e a repressão da heresia. O Menóquio, ele não tinha uma relutância contra a fé, ele tinha seus hábitos religiosos, ele se confessava, ele tinha uma relutância direta com as autoridades religiosas e as suas afirmações sobre os assuntos da fé revelava aquilo que ele acreditava. Vou citar mais um trechinho para vocês, que esse é bem importante. Desculpa não citar a página, quando eu estava fazendo minhas anotações, eu acabei não anotando aqui, eu sempre faço isso, mas hoje acabou que não anotei, enfim, mas eu vou ler. A consciência dos próprios direitos para Menóquio nascia de um plano especificamente religioso. Um moleiro pode pretender expor as verdades da fé ao Papa, a um rei ou um príncipe, porque carrega dentro de si o Espírito de Deus, que Deus deu a todos. Pela mesma razão, pode ousar falar muito contra os superiores por suas más obras, o que levava Menóquio a negar, ele de maneira impetuosa, em seus discursos as hierarquias existentes. Não era só a percepção da opressão, mas também uma ideologia religiosa que afirmava a presença em cada homem de um espírito, ora chamada de Espírito Santo, ora chamada de Espírito de Deus. Nesse sentido, o Ginsberg, ele percebeu que as ideias de Menóquio partiam de uma estrutura política e social para além de suas crenças. E é isso que a gente vê fortemente nesse momento inicial, que é uma exposição das opiniões do Menóquio, né, em conjunto com uma análise mais profunda
que Ginsburg fez, né, sobre as vertentes culturais da época, as quais propiciaram, né, para aquele moleiro de Fröhlich saber ler e contar a partir da prática da leitura, né, o que, segundo ele vai dizer ali mais no finalzinho, né, do trecho, partia de uma tradição oral, o que era uma das vertentes que impulsionou o pensamento do Menóquio e as interpretações daqueles livros que ele tinha contato. Enfim, eu acho que nesse momento eu vou a minha exposição do livro vai ficar por aqui, eu vou passar para vocês, comentem, fiquem à vontade, a gente vai estar por aqui. E é isso. Vou jogar para vocês agora comentar. Fiquem à vontade. Não sei se o Henrique quer complementar alguma coisa também, mas fiquem à vontade, pode levantar a mão. Essa nova ferramenta, a gente está se adaptando a ela, a ferramenta da mãozinha, né? Mas ela parece que dá uma ordem bem certinho. Ou vocês podem se inscrever, ou se não tiver nenhum inscrito, pode abrir o áudio direto, fiquem à vontade. E é isso. Agora eu vou ficar um pouco quieto, porque eu falo mais que o homem da cobra, falo demais. Então não vou tentar falar muita coisa. Acho que é isso. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou da Unirio, aqui do Rio de Janeiro. Eu só queria, antes de iniciar, agradecer a oportunidade. Acho ótimo, meu trabalho é coordenar clube de leitura aqui em Niterói, então me chama muita atenção esse tipo de atividade. Eu só queria recomendar a vocês, né, como se a gente não tivesse leituras suficientes, né, na nossa faculdade, mas os livros da mãe do Carlo Ginzburg, né, a Natalia, ela escreveu um livro chamado Léxico Familiar, onde ela conta mais ou menos a história da família dela, e claro, ela cita, né, o próprio filho, mas é muito interessante ver como as questões sociais que estavam em volta da família afetaram, né, lógico, a escrita do Carlo, né, eu acho que era impossível ele não ter ido para o lado da história por tudo que a família passou. Então, recomendo muito esse livro, ela escreve super bem, ela tem vários livros escritos, é claro, mas o último que eu li foi esse, chamado do Léxico Familiar. E em relação ao Queijo e os Vermes, eu estou adorando a leitura e vou esperar as considerações de vocês, tá bom? Muito obrigado, Patrícia. Nossa, a gente adora recomendação. Inclusive, o Queijo e os Vermes, ele estava como votação, né? Dos últimos clubes. Então, gente, maravilhoso. Se você puder, Patrícia, escrever o nome da sua indicação aqui no chat, é só para a gente. Depois a gente pega todos esses comentários e a gente já vai separando as recomendações para os próximos clubes, né? Ou mesmo para as discussões dentro desse mesmo. Então é muito massa. E eu acho que teve uma pessoa que levantou a mão, mas eu perdi aqui. Vamos ver. Eu perdi, mas por favor, você pronuncie. Bom, já que ninguém vai falar nada, eu vou comentar algumas coisas. Peço desculpas já pelo barulho, talvez vocês estejam ouvindo barulho de obra. Aqui, é aqui em casa mesmo, tá tendo obra. E é claro que seria a obra bem na hora que eu ia falar, né? Com certeza, é sempre assim. Mas os meus apontamentos, eles são bem pontuais. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Claro. Meu nome é Vitor, eu faço licenciatura em História na UEPG e também faço parte do PET, né? Estou indo para o meu terceiro ano, entrei junto com o Henrique, que falou para vocês agora, pouco, e eu estou indo agora para o terceiro ano, e esse é meu primeiro contato, de fato, com o Queijo e os Vermes, né? Ele é aquele típico livro da graduação que você sabe que existe, você sabe a importância dele, você sabe o quão importante é o autor, a metodologia, etc, 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 mas acaba não se deparando com o livro em si,
ou por não ter, ter tido tempo ou algo do tipo, né? Mas, peraí. Ah, não, pensei que ia ficar pior o barulho. Mas ele é esse tipo de livro, sabe? Que você... Ai, pera, eu vou me mutar e... Enquanto o Vitor foi resolvendo o negócio dele, eu quero fazer um breve comentário. A professora Patrícia comentou ali sobre a família do Ginsburg, né? Eu havia esquecido de comentar que a família dele é descendente de judeus, né? Por isso essa grande perseguição também durante essa época aí da Segunda Guerra Mundial, no fascismo aí no início. Aí, valeu por me acobertar, Henrique. Agora, mas então, texto dele, mas acaba não se deparando, né, com ele. Então, esse foi meu primeiro contato, de fato, com esse... Alô? Estão me ouvindo? Estamos sim, fala um pouco mais Beleza. alto, tá? Beleza, peraí. Deve ter sido o fone que descoisou do computador. Bom, mas então, esse foi meu primeiro contato com o Queijo e os Vermes, né? E, assim, eu sabia que a leitura era bacana, né? Eu sabia exatamente sobre o que se tratava, de tantas discussões com os professores na graduação, com as exposições dos professores, rapidinho, assim, mas é muito diferente quando você tem, de fato, contato com o texto, né? Achei uma leitura muito fascinante, fascinante mesmo. Eu até brinquei, né? Ontem eu estava comentando com meus amigos e com a minha namorada, né? Que parecia que eu estava lendo um livro de fofoca. Tava muito engraçado, tava muito divertido. Porque o Menóquio, ele é um personagem tão interessante que parece que o Ginsburg pegou todas as particularidades dele e botou ali para ficar discutindo, debatendo o contexto em que o Menóquio estava inserido, né? E lendo sobre o livro, né, entendendo sobre como que se faz a metodologia da microhistória, igual a Thalia falou, né, existe a macrohistória e a microhistória. E a microhistória ela é interessantíssima porque, além dela ser uma abordagem nova, né, uma abordagem renovadora da metodologia do fazer historiográfico, ela justamente traça outros rumos que a macrohistória faz, né? E aí eu me lembrei talvez eu tenha viajado muito nessa ideia, mas uma coisa que eu me peguei pensando foi a questão por exemplo, livros como A História do Declínio e a Queda do Império Romano, né? Do Edward Gibbon, que é aquele típico livro da macro-história, né? Que o típico livro que retrata grandes personagens, grandes acontecimentos, grandes personalidades, que é o Império Romano, né? Aquela história típica do Império Romano que a gente conhece. Uma história que não está muito interessada em problematizar questões como termos, né? Do tipo invasões bárbaras, esse tipo de coisa, mas o foco é realmente o Império Romano, aquelas grandes causas, aquelas grandes consequências, etc. Agora, a microhistória, ela tem uma abordagem completamente diferente, né? Ela busca em pessoas marginalizadas, até a microhistória, pelo Ginsburg ser antropólogo, eu acho que é por isso que ela tem um caráter tão antropológico assim, né? Para mim, ela apresentou um caráter antropológico muito forte nessa questão de tentar dar voz para grupos marginalizados, né? E pegar grupos específicos e nesse caso uma pessoa só, né? Pelo menos nesse recorte
que a gente leu para esse encontro do Menóquio. E para mim, assim, eu achei fantástico, por exemplo, questões como quando o Ginsburg ele levanta questionamentos ao citar os textos, os livros que o Menóquio leu, né? E aí ele vai e comenta que ele vai falar que o Menóquio ele é um personagem ímpar, né? Um personagem com muita particularidade no contexto que ele viveu, porque ele sabia ler, sabia escrever, sabia fazer cálculo, né? Isso para aquela época, no século XVI, é algo incrível, né? É uma coisa que diferencia dos outros. E uma outra questão que eu achei interessantíssimo foi quando o Ginsburg ele demonstra a forma como você dá vida ao texto, digamos assim. A forma como o Menóquio o Ginsburg basicamente ele mostra empiricamente aquele processo de aquisição cultural, né? Quando o Menóquio, quando ele mostra os livros que o Menóquio teve contato na sua vida e como ele, na sua subjetividade, dá foco para algumas coisas e menos foco para outras coisas, né? E isso me lembrou muito um livro, não sei se vocês já leram o texto, um texto do Roger Chartier, que ele fala sobre a ordem dos livros, onde ele vai dizer que um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado. Eu me peguei pensando nisso, sabe? Como, o Chartier vai falar que a leitura ela é uma prática que vai mudando com o passar do tempo, e ela traz a leitura ela traz a singularidade e traz a subjetividade do próprio leitor, né? E acho que, se eu não me engano, o Ginsburg começa a falar dessas questões dos livros do Menóquio lá pela página 65, 68, se eu não me engano. E aí eu me peguei pensando nisso na hora sobre o Chartier, porque o Menóquio, ele, né, o Chartier não, o Ginsburg, desculpa, vai falando sobre lista, né, todos os livros que o Menóquio fala que leu, que teve contato na sua vida, e aí ele expõe alguns focos que o Menóquio tem sobre determinados livros, né, e aí é, é muito interessante como o Menóquio tem contradições na própria compreensão do que acredita, porque a aquisição cultural é justamente isso, né? E aquela questão de que o Ginsburg deixa claro que a postura do Menóquio ele não tem a ver só com a reforma protestante, né? E aí o Ginsburg vai lá e traz a questão do talvez um paganismo mais antigo, né? Uma cultura camponesa que existe muito além do protestantismo, que está ainda aquela Europa ainda com muitos costumes pagãos, e aí aquele grupinho pequeno onde o Menóquio vive com um grupo de leitores. Assim, a forma como o Ginsburg traz essas coisas é muito interessante, eu achei fascinante ler essa parte do livro, porque o Ginsburg ele traz uma questão como essa, né? Por que o Menóquio fala isso? Da onde que ele tira isso? Será que é só da Reforma Protestante? Ou será que vem uma coisa muito mais profunda? E de uma pessoa só, ele traz um levantamento, tenta trazer um levantamento de um contexto geral, né? De uma pessoa que viveu no seu tempo, na sua localidade, com a sua subjetividade, mas que tem como que eu posso dizer, um impacto grande da onde vive mesmo, né? Então, acho que é mais esses apontamentos que eu queria dizer. Desculpa pelos barulhos, pelos incômodos, mas acho que é isso. Ana levantou a mão. Pode... Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Ana, eu sou mais uma integrante do Pet História, do IPG. E já que o Vitor começou aí a falar da microhistória e tudo mais, então vamos continuar nela, vamos ver se a gente consegue
montar um debate aqui, que nem a Thalia falou. Aqui, o PET sempre foi, sempre vai ser um espaço de diálogo, mesmo dentro das nossas reuniões comuns que a gente tem entre nós, quanto com vocês, quando a gente tem esse tipo de evento. Então, sintam-se à vontade para levantar a mãozinha aí, se vocês quiserem falar, né? A gente chama vocês falam, pode falar no chat se quiser, pode falar em áudio, mas vamos tentar pôr para frente esse debate aqui também com vocês, porque afinal os protagonistas são mais vocês do que nós aqui. Então, é a minha segunda leitura desse livro, né? O Vitor falou que é a primeira dele. Eu estou no primeiro ano ainda, mas eu já estou lendo pela segunda vez esse livro. E como o Vitor falou, esse livro, ele chama muito a atenção da gente, e acredito que seja por isso que ele foi o livro mais votado, né, na nossa escolha de que livro que a gente trabalharia nessa terceira edição do clube, pela questão de que realmente ele parece uma grande fofoca. Mas por quê? Porque ele foca, né, no caso, pela microhistória, ele foca numa pessoa, ele foca na individualidade do Menóquio. Mas por que é importante, então, a gente estudar a microhistória? Ah, mas então o historiador vai estudar uma pessoa só, vai tirar o que é dali. Então vamos ver por quê, então qual que é a importância desse estudo da microhistória, para não ficar essa ideia de que é só uma fofoca, aquela que a gente fala assim, é uma questão de brincadeira, né? Mas acho que pouco provável que, né, acho que a maioria que não leu o prefácio desse livro, né, porque a gente não cobrou aqui, né, a leitura do prefácio, mas quem leu talvez tenha percebido que o Ginsburg, quando ele vai falar ali do Menóquio, a gente tem, na verdade, dois personagens principais nessa história, né? A gente tem o Menóquio e a gente tem o clero, né? Que é a principal ali, o principal objeto de disputa ali das falas do Menóquio é sempre o clero, né? Que ele parece não gostar muito. E aí, a gente tem uma certa inversão aí de papéis do que a gente geralmente tem numa história, assim, uma macro história, digamos, né? Usando um termo para a gente conseguir compreender. Eu quero que vocês imaginem, né, para a gente ter aí não exatamente uma metáfora, mas para a gente ter um exemplo aí para vocês conseguirem me entender. Eu quero que vocês imaginem uma guerra qualquer. Imagine os personagens dessa guerra, os personagens de um contexto político dessa guerra. Em quem vocês pensam? Eu acredito que a maioria talvez tenha pensado em reis, em rainhas, no clero, muito provavelmente, presidentes, ditadores, se vocês estão pensando em mais numa guerra, digamos, do século XX. Mas tem mais um personagem que a maioria das pessoas acredito que pense, que seja uma coisa como o povo ou a sociedade. Por que a gente pensa nisso? A gente tem uma visão, muitas vezes, homogênea das massas. Quando você fala o povo ou a sociedade, por exemplo, o povo foi convocado para a guerra. Aí você lembra do nome do rei, o rei Luís tal, ou não sei o quê. E aí, quando você vai falar de uma outra forma, você fala o povo. Você coloca tudo dentro de um espaço comum. Você deixa esse povo sem individualidade. Né? Um pensamento que a gente pode ter. Né? Que inclusive acontece, às vezes, na história. Não por uma questão de erro, porque realmente o povo pode, né? Você pode ter aí uma noção geral. Mas o que a microhistória, então, se propõe? Que a partir de um recorte, não é exatamente um recorte, mas assim, uma parte daquela história ser estudada de certa forma mais aprofundada para você também conseguir levar para um contexto macro. A microhistória, eu anotei até uma coisa que eu ouvi, talvez vocês conheçam, se vocês não conhecem, acredito que recomendamos muito.
que é o canal Leitura Obriga História, ou então o podcast História FM, do professor Icles, que falando sobre a microhistória um dia, ele falou o seguinte, que a microhistória não é uma história das pequenas coisas, é uma história nas pequenas coisas. E percebam a diferença. É diferente você pegar, por exemplo, pegar essa garrafa d'água e estudar essa garrafa d'água. Do que serve eu estudar essa garrafa d'água? De nada. Mas se eu colocar essa garrafa d'água num contexto e eu conseguir entender as garrafas d'água por meio dessa daqui, já vai ter me servido de alguma coisa. Só que o Menóquio, né, como a gente pode perceber, ele não é um personagem muito comum, né? Ele não é... Ele tem certas particularidades ali bem curiosas, né? Então, do que serve você estudar um ser tão... uma pessoa tão particular ali num contexto, né? Um contexto que você tem ali uma... Né, a gente tá falando da Idade Média, a gente tá falando de 1500 e pouco, né? Então, deixa eu ver, agora eu não vou lembrar quando que foi o primeiro processo do Menóquio, mas enfim, a gente tá falando ali mais ou menos da segunda metade do século XVI. A gente tá falando de uma hegemonia da igreja, a gente tá falando da Inquisição. Aí chega uma pessoa para dizer que Deus e todo o universo foi criado do caos, assim como os vermes provêm do queijo. Parece uma loucura. E realmente o Ginsburg diz isso. Se não tivesse ali na Inquisição, em qualquer outro momento, esse homem ia ser tido como louco. Porque da onde que Menóquio tirou essas ideias? Só pode ter sido numa cabeça de uma pessoa doida, né? Mas, voltando para o que eu estava falando do prefácio, por que aquele prefácio é importante? Quem leu o prefácio talvez tenha reparado. Quando está falando ali do clero e do Menóquio, o Ginsburg não usa, o Ginsburg, ele mesmo, ele fala, assim, quando ele está falando da visão de outros autores, ele fala assim, a classe dominante e a classe inferior. Mas no momento que o Ginsburg fala, ele usa a classe subalterna. E aí ele vai explicar para a gente isso numa nota no fim do livro. Nesse livro a gente não tem muita nota de rodapé, porque o próprio Ginsburg fala que ele não queria entulhar o livro de coisa, porque ele fez um livro tanto para ser lido por historiadores quanto por não historiadores. Então ele fala classes subalternas e ele explica, então, na nota do fim do livro, né? O historiador ama uma nota de rodapé, uma nota de fim do livro, que é maravilhoso. Sempre leiam as notas, elas nos ensinam muita coisa. Ele vai falar nessa nota, no final, do porquê que ele usa a expressão classe subalterna. Porque ele diz que classe inferior tem uma conotação muito paternalista, de que a cultura viria, então, da classe dominante e passaria para a classe inferior. E aí, quando ele usa a palavra subalterno, ele impõe aí uma circularidade da cultura. E aí a gente entra na questão da onde que o Menóquio tirou tudo o que ele sabia, ou as coisas que ele pensou, as opiniões dele, enfim. Ele não tirou do nada. Né, o que o Ginsburg fala, né? Porque esse livro, ele vai falar aqui pra gente de uma... deixa eu lembrar aqui qual era a questão, era cultura... cultura popular. Por que cultura popular? Então, voltamos ao que eu disse, por que a microhistória é importante. A gente tá, né, o Ginsburg estuda ali o Menóquio, mas com uma intenção de saber uma coisa maior, um contexto maior, né? Não é só o Menóquio que é a parte interessante ali, né? O que nos interessa é essa circularidade de cultura. Da onde que o Menóquio tirou essas coisas que ele sabe? Como disse o Vitor, muito grande parte dos livros que ele leu ou das pessoas que ele conheceu. E de onde que vieram esses livros? Muito provavelmente de uma classe dominante. Porque embora o Menóquio fosse uma pessoa letrada, né, ele sabia ler bem, escrever mais ou menos, né, já era um diferencial.
né? O Menóquio não era um camponês muito comum. Né? A maioria das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, né? Enfim, a gente tá falando do século XVI. Né? O Brasil estava sendo descoberto nessa época, gente. Descoberto. O Brasil estava sendo invadido nessa época ainda. Então, essa questão. Então, ele empresta, na verdade, esse termo circularidade, ele empresta do Bakhtin, se não me engano. Eu anotei aqui. Isso. Ele empresta esse termo do Bakhtin para ele falar, então, que da mesma forma que a classe dominante, ela não é uma imposição, ela tem uma circularidade com a classe subalterna, né? Ele não fala interior, então inferior. Então, com essa classe subalterna, essa cultura vai indo, vai circulando e vai levando o Menóquio a ter esses pensamentos. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, então, já para a gente fomentar esse debate, porque o povo não está querendo falar, hoje a gente quer que vocês falem. Porque, nem eu falei, aqui é um lugar é um espaço para a gente discutir. Aqui não é um espaço de disputa, ninguém aqui é o dono da verdade, a gente também quer ouvir vocês, né? A gente está lendo o texto junto exatamente para a gente ter essa circularidade de ideias, né? Como diria o Guilherme. Então, eu vou perguntar para vocês uma coisa que o Vitor já respondeu. Mas respondam aí no chat se quiserem, ou falem, enfim, digam o que vocês quiserem sobre isso. A gente pode dizer que o Menóquio, essa pessoa assim que parece ter uma ideia tão individual no meio do século XVI, a gente está tendo a Reforma Protestante, a gente está tendo a Inquisição. O cara vai na frente da Inquisição para falar mal do clero. Na frente ali dos caras. Né, ele ter toda essa coragem, até essa presunção, né, de falar, tipo assim, né, eu posso discutir aqui com vocês, a gente tá no mesmo patamar, que nem ele diz, né, o clero, ele tem uma dignidade maior, agora ele pode discutir com o clero quanto que ele quiser. Então, eu pergunto para vocês, a gente pode dizer que o Menóquio era um homem à frente do seu tempo? Por discutir, assim, com o clero? Não é uma pergunta retórica, gente. Sério, responda. Pessoal, principalmente o pessoal da história já vai saber qual é a resposta. Mas eu quero que vocês digam isso. A gente pode dizer que o Menóquio era um homem à frente do seu tempo? Por falar essas coisas, pensar essas coisas, discutir com a Inquisição? Ou eu posso responder? Pode. Eu acredito que não, né? Porque é o tempo, é os problemas no tempo presente dele, né? Então ele era um sujeito bem inteligente e acabou percebendo os problemas no tempo presente, né? É isso. Isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só quero comentar um negócio. É que a gente das mãozinhas aqui tem o André Luiz, que ele tá com a mãozinha levantada, e tem a Giovana. Ih, baixou agora. Mas eu vi que você tava um tempo, André. Ah, não, voltou ali. Ah, foi a mão da Ana que abaixou, perdão. A gente tá meio confuso esse negócio. Então, eu acho que eu vou. Vamos passar pro André e, assim, já vai respondendo as questões que a Ana colocou e passa pro povo. Acho que foi uma ótima questão. Eu não vou responder agora, eu vou responder mais pra frente, porque eu quero ouvir o povo. Eu gosto de ouvir bastante vocês. Enfim, bora falar aí, pessoal. Não, então, então é que a Ana falou de votação para escolher o livro, eu não fiquei sabendo de votação, acho que deve ter uma espécie de grupo, eu não tô do grupo, entendeu? Então, tanto que eu nem sei nem que livro vocês estão falando, porque eu não sabia de fato qual livro seria discutido, entendeu? Então, tem algum grupo que vocês decidem essas coisas? Então, esse tipo de coisa, a gente até pede, Thalia, coloca no chat ali até o link ou o nome das nossas redes sociais. A gente sempre discute essas coisas, especialmente no Instagram, mas a gente também tem o nosso Facebook e tudo mais. Que é tudo a Pet Story UEPG, então procurem aí, vocês vão achar.
E é lá que a gente coloca enquete e tudo mais. Então, foi resolvido por enquete essa questão do qual livro a gente ia discutir. Então, participem sempre. Depois, acredito que quando a gente estiver terminando essa discussão aqui no fim desse mês, a gente vai falar, né, vai perguntar para vocês se vocês têm alguma sugestão de livro que a gente possa trabalhar numa próxima vez. Então, o pessoal que está aqui participando com a gente é muito importante nesse processo, tanto da escolha do livro, quanto da discussão e tudo mais. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, que vocês vão estar por dentro de tudo. Entendi. É porque eu quase não uso Facebook, principalmente Instagram, entendeu? Então achei que era uma coisa de discussão de WhatsApp ou Telegram. Aí por isso que eu não fiquei sabendo, entendeu? Porque eu nunca nem olho o Facebook e Instagram. André, a gente fez essa enquete por e-mail também, só que a gente fez a partir dos e-mails que a gente já tinha arrecadado nos clubes anteriores, e portanto, tipo, como você fez a inscrição, né, enfim, na próxima vez você vai estar recebendo também um e-mail, né, no caso, se você não tiver acesso às nossas redes sociais, a gente sempre envia, por exemplo, as enquetes, né, com as recomendações ou sugestões de vocês, né, para vocês próprios votarem pelo e-mail também. É uma coisa que a gente optou também por conta, né, que muita gente não curte muito rede social, até a Ana, por exemplo, acho que ela não tem Facebook, né, Ana? Mas daí a gente tá fazendo assim. Mais uma coisa que eu queria comentar. Se Tá bom. quiser, inclusive, colocar alguma sugestão, todo mundo que quiser colocar sugestões para os nossos próximos clubes, em todos os encontros a gente vai estar abrindo um espaço, né? Para depois a gente estar fazendo essa votação. E é isso. Entendi. Eu que também não sou muito de usar essas redes sociais, entendeu? Então por isso eu não fiquei meio alheio a esse assunto. Mas obrigada. É sempre bom a gente ter esse retorno de vocês, né? É super importante a gente saber por quais vias vocês estão tendo mais acesso ou não, porque o objetivo do nosso clube é realmente atingir o máximo de pessoas possível que queiram estar discutindo aqui com a gente. Então é muito importante. Muito obrigada, André, pelo seu retorno. E a gente vai estar pensando aqui em grupo algumas outras opções, né, para a gente estar suprindo essas necessidades que têm surgido. Valeu mesmo. E acho que vou. Tem alguém, não tem ninguém com a mãozinha levantada, mas comenta. A gente tem uma questão sobrevoando aí no nosso debate. Vamos que vamos. A gente tem alguns comentários aqui no chat também que estão respondendo. Fique à vontade. Ali, a Giovana. Pode falar, Giovana, por favor? À vontade. Bom dia, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, tá dando para ouvir. Eu sou a Giovana, sou estudante de História na UFPG, ex-petiana também, aqui do PET História. Só queria comentar bem rapidinho, porque eu tenho que voltar para o serviço. Mas, enfim, sobre o questionamento da Ana, a gente bem sabe, né, que ninguém é à frente do seu tempo, muito menos Menóquio. Ele é um fruto de toda essa questão do surgimento da imprensa, que passa a questionar a oralidade também, a tradição oral. É um fruto da reforma protestante, que passa a questionar a Igreja Católica. Então, o Menóquio, ele é fruto do seu tempo e fruto dos questionamentos que existem naquele período, né? É claro que ele foi muito audacioso, como a Júlia comentou aqui, se não me engano, a Júlia. Ele foi muito audacioso a estar ali na frente da igreja e realmente expor e questionar a própria igreja em muitos momentos, né? Então, toda a exposição que ele faz é também questionamento e confronto àquilo que a igreja foi. E outro ponto só que eu queria falar é sobre a questão da microhistória, né? Que ela também, a microhistória, ela surgiu ali nos anos 70. E o que foi os anos 70, né? Ele foi um período de conflitos onde os historiadores começaram a pensar sobre as camadas populares, as chamadas classes subalternas, como a Ana comentou. Então, a gente vê na Itália a microhistória, como a gente vê na Inglaterra a nova esquerda inglesa ainda reverberando bastante.
Então, é importante a gente pensar o que foi a Itália naquele período também, né? Que era questionando, ainda questionando o regime fascista. Então, se pensar, né, nas classes subalternas, nas classes que antecederam, foi muito importante naquele período, como também foi importante na Inglaterra, que a gente viu. Thompson, por exemplo, voltando ao século XVIII. Então, era mais esses pontos para a gente pensar a microhistória a partir também de um dado contexto, né? Pensar ela como fruto dos anos 70, como fruto de um momento que se voltava para as camadas populares. Era mais isso, é um comentário bem rápido, na verdade, mas eu queria agradecer a exposição dos colegas, que foi realmente muito boa, a exposição da Ana, do Vitor, da Thalia e do Henrique, que foi bem esclarecedora. É isso, obrigada. Pode comentar, Gabi. A íntima, né? Gabriela Marcontes. Que está com a mãozinha levantada ali, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou ligar minha câmera aqui. Acho que tá ligada. Oi, bom dia. Pode me chamar de Gabi, fica tranquila. Então, meu nome é Gabi e eu tô no último ano de história não sei se vocês vão conhecer, provavelmente não, Centro Universitário de Sagrado Coração, é o Unisagrado de Bauru. No caso, eu não sou de Bauru, mas eu estudo lá. E eu queria só comentar um pouquinho, contribuir para o debate de vocês, né? Que eu gostei demais do livro. Eu tive um professor que falou bastante desse livro na disciplina de moderna, mas até então eu não tive interesse de ler. Aí depois eu apresentei um trabalho sobre microhistória na disciplina de teoria da história, e aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais, né, sobre microhistória, sobre o trabalho do Carlo Ginzburg, difícil pronunciar o nome, mas até então também não tinha pegado para ler, né? E aí eu vi o clube de vocês por indicação de uma veterana minha. Inclusive, eu queria dizer que eu achei sensacional a iniciativa de um clube do livro, assim, gratuito, né, que vocês estão fazendo divulgação por rede social. Eu achei incrível, incrível. Assim que eu vi, eu falei assim, nossa, é a minha chance, a minha oportunidade. Vou pegar esse livro, vou ler, vou entrar no clube, vou, né, discutir com vocês, porque eu acho essa iniciativa incrível. Gostaria muito que tivesse algo parecido na minha faculdade. E sobre o livro, eu confesso que eu não tinha lido, né? Nunca tinha lido, só tinha ouvido falar. Eu ainda não entendi, espero que a gente vá discutindo essas questões nos próximos encontros, como que esse livro é uma questão de... Como esse livro vai falar de historiografia, porque eu estou levando ele como um exemplo de uma pesquisa, né? Então, ele seria o produto final de uma pesquisa em microhistória. Seria, entre aspas, um exemplo, né? Eu ainda não entendi como que ele vai ser um objeto de estudo de historiografia, né? Mas eu acho que isso a gente vai discutir mais para frente e tal. E outra coisa que eu ia falar sobre o que a Ana estava falando, né, de ser uma pessoa à frente do seu tempo. Eu acho que falar que as pessoas são à frente do tempo delas é uma fala um pouco problemática, né? Porque a gente vive no nosso tempo, aí entra aquela questão toda das temporalidades, Fernando Brodel, não sei o que lá. É Brodel, gente, o nome do cara? Eu acho que fala das temporalidades, né? E aí tem essa questão, eu acho que a gente vive no nosso tempo, tudo que a gente faz, produz e pensa é dentro do nosso tempo. Então, se a gente está fazendo alguma coisa, é no nosso tempo. Às vezes, as críticas que ele tinha eram relativas ao tempo dele. A gente vê, né, que a gente tem aquela visão de achar que né, a pessoa pensou diferente, então ela pensou à frente do tempo dela. Não, ela pensou diferente no tempo dela. Então, é essa visão que eu tenho, né? Essa coisa de a gente falar que fulano é à frente do seu tempo é meio problemática. Mas, assim, Thalia, eu sou tagarela que nem você, viu? Agora eu tô até perdida nas coisas que eu falei. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha contribuição. E queria ressaltar novamente que eu gostei demais do clube, tá?
E a iniciativa de vocês é maravilhosa e o livro está sendo muitíssimo interessante. Nossa, muito obrigado. Agora eu sou íntima. Muito obrigado, Gabi, pela contribuição. Caramba, a gente vai tentar responder essa questão sobre a questão da historiografia. Não digo assim no decorrer dessa nossa reunião de hoje, vamos ver como é que vai surgindo esse assunto. E foi ótimo você colocar aqui. Se a gente não discutir hoje, vai ser a primeira coisa que a gente vai discutir na nossa primeira reunião, na nossa próxima reunião, né? Vamos ver como que vai. A partir do livro a gente vai entendendo um pouquinho mais. É que assim, é complicada essa questão, porque no livro a gente vai lendo uma história. E para a gente entender a questão da historiografia por trás dessa história, a gente tem que ver um pouco mais da questão das vertentes do próprio Carlos Ginzburg. Mas, enfim, não vou entrar muito nisso agora, eu vou passar para o Cláudio, que ele estava com a mãozinha levantada ali, mas ele abaixou, mas ele comentou lá no chat, então eu vou passar para o Cláudio Carneiro, o nosso CAD, ele tem participado das nossas reuniões, das nossas outras edições, na verdade, então é um prazer tê-lo aqui novamente e passo para o Cláudio. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, tá ótimo. Então beleza. Quero agradecer ao pessoal da organização por mais essa oportunidade de estar participando desse encontro. Quero também parabenizar as pessoas que participaram aqui, que foram excelentes falas, muito legais. E parabéns a todos. E eu só queria perguntar uma coisa. Quem será que inventou essa expressão que a pessoa está à frente do seu tempo? Com certeza não foi um aluno de história. Eu tenho certeza absoluta. Porque acredito que a maioria aqui seja pessoal de história, mas pode ter pessoas de outras graduações também. E eu só vou lembrar que essa questão da temporalidade, para nós da história, é uma coisa muito séria. Entendeu? Porque a história é uma ciência. Então, é uma coisa meio impraticável, é uma liberdade poética muito grande. A pessoa diz, não, estou à frente do seu tempo. Cientificamente, por enquanto, é impossível. E falando do autor que nós estamos trabalhando agora, do Carlo, é um livro excelente e é de se admirar quando a gente pega um trabalho de uma pessoa que viveu séculos anteriores e a gente nota a perspectiva daquela pessoa, a compreensão que aquela pessoa tinha do mundo ao seu redor e das questões do seu tempo e algumas questões que continuam relevantes até hoje. E é muito admirável como o Menóquio ele conseguiu criar os seus pensamentos, as suas conclusões. Porque o que acontece? A gente tem que se lembrar sempre. Nós, habitantes do século XXI, nós tivemos acesso à escola, acesso a pesquisadores, a um manancial de coisas para nós desenvolvermos nossos pensamentos. E as pessoas daquela época? Por isso que é admirável como ele conseguiu. E tem sempre a ter essa perspectiva em aberto. Não é porque as pessoas viveram séculos anteriores antes da gente, que eram pessoas atrasadas, que eram pessoas de mentalidade fechada, eram pessoas fanáticas religiosas, não. O livro do Ginsburg é interessante porque a gente viu como as pessoas pensam, como o Menóquio pensa. E ele, às vezes, um personagem do passado, está muito mais próximo de nós, dos nossos pensamentos atuais, do que a gente imagina. Beleza? Eu falo aqui com um belo sotaque baiano, e só quero lembrar que, de vez em quando, é bom o pessoal falar, fala com sotaque de tal lugar, para a gente meio que se identificar no grupo. Beleza? Um abraço, pessoal. Obrigadão. Estou aproveitando aqui meu horário do café para poder interagir com vocês. Um abraço a todos e todas.
Ai, gente, super verdade essa questão do sotaque. A gente fez essa brincadeira nas nossas últimas edições. E foi ideia do, do Cláudio nas outras edições. A gente chama ele de Cade também. Então, eu tô falando aqui com sotaque paranaense, meio misturado com um monte de gente, mas eu sou do Paraná. Enfim, acho que agora a gente tem a Gabi, de novo com a mão levantada, depois o João e depois a Ana. Passo para vocês, fiquem à vontade. Eu queria só comentar uma coisa antes, que é sobre o que o Cláudio falou, bem rapidamente, que a gente, numa das nossas discussões, a gente leu o Mark Bloch, e o Bloch ele vai dizer que um homem ele é mais filho do seu próprio tempo do que filho dos seus pais. Então, gente, isso cabe para a gente entender sobre o Menoch estar à frente do seu próprio tempo. Eu também não acredito nisso. Ele é filho do tempo dele. E assim como o Cláudio falou, a gente tem que olhar, né, e perceber que na Idade Média, no tempo do Menoch e tempo de várias outras pessoas, eles tinham pensamentos que remetem àquilo que a gente pensa hoje. Não é igual, a gente está separado por um circuito temporal aí, um circuito cultural, mas isso não quer dizer que eles eram ignorantes. Então, gente, foi muito massa isso que o Cláudio falou, e muito massa. Enfim, vou passar, senão vou falar um monte. Ai, meu Deus. Aí tem a questão também. Ai, tem mais um autor que fala bem sobre isso. Agora esqueci o nome dele. Ai, senhor. Não é o Sertão, não? Ai, o Grande Massacre de Gatos, Agora esqueci o nome do Burke, né? Do Burke. A questão, o próprio Grande Massacre dos Gatos do Darton. Todo nós... Isso, Darto, desculpa. Meu Deus. Não sei quem tá mais perdido, mas o Grande Massacre de Gatos, ele também tem uma questão. Eles entendiam os gatos de uma maneira, e agora que tanto tinha toda uma questão cultural, né? E hoje a gente tem uma outra visão. E por que essa visão sobre os gatos mudou? A gente tem toda uma questão cultural em meio de nós, e assim como tem essa questão cultural que nos separa do Menoch, mas não quer dizer que não tenhamos questões que conflituam, né? Que se pareçam. Enfim, vou parar por aqui, porque tem muito autor, é muita coisa, a gente fica até meio confuso. Mas é isso aí, vou passar para o João, que acho que é o próximo que está com a mãozinha levantada ali. Isso eu queria agradecer. Obrigado, gente, todo mundo que está comentando. Vocês são foda e estamos aí para isso. Bom dia, pessoal. Eu sou o João, sou acadêmico de História da Universidade de Passo Fundo, aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Queria primeiro parabenizar pela organização do Clube de Leitura, e particularmente é um tema que muito me interessa, né, porque eu trabalho com microhistória. Eu pesquiso uma empresa colonizadora aqui na região norte, então tentar compreender a partir da microhistória como essa empresa ela se diferencia das demais, né? Também trabalho com história comparada e afins, mas eu gostaria, eu venho falar para fazer um convite para o pessoal que ficou interessado mais na microhistória e no próprio Ginsburg, né, a participar do evento que eu estou deixando aqui no chat. É o Seminário Internacional Microhistória, Trajetórias e Imigração, que ocorre em 25 a 28 de maio, que é promovido pela Unicinos, e a abertura do evento é com o Ginsburg, né, e a conferência de encerramento é com outro grande autor da microhistória, que é o Giovanni Levi, né, que fica a recomendação também para um próximo clube de leitura sobre um dos melhores livros que eu já li, que é A Herança Imaterial, né. De minha parte era isso, mas estou adorando as discussões que estão acontecendo. Muito obrigado. Ô, João, você podia disponibilizar o link desse encontro no e-mail do pessoal aqui.
Você poderia passar para o pessoal da organização aqui, eles poderiam mandar por e-mail de todo mundo. Eu com certeza estarei presente, se o tempo permitir. Sim, sim, eu coloquei aqui no chat, daí se o pessoal da organização quiser encaminhar por e-mail, né? Porque é um evento que eu já participei no ano passado também, ó, o Giovanni que fez o encerramento, mas esse ano tem o Ginsburg, né? Daí, bom, todo mundo pensou que o Ginsburg já estava morto, né? Mas aí descobriram que o cara estava vivo. É uma coisa que a gente lê os autores, a gente pensa que eles estão mortos, né? Não sei mais quem. Que nem o Mark Ferro, que morreu esses dias. E a gente descobre que os caras estão vivos, né? Uma loucura isso. João, queria comentar um negócio aqui. Claro que a gente vai compartilhar. Eu vou pegar. Bom que tá salvo aqui no nosso chat. Depois a gente vai pegar até no fim da nossa reunião aqui. A gente já encaminha pro pessoal no e-mail, né? Para todo mundo que se inscreveu no clube de leitura. A gente tem bastante e-mails lá, a gente manda lá também pro povo. Muito obrigada por compartilhar. E, gente, sobre a questão da gente ler gente morta, é muito engraçado, porque a gente lê tanta gente que morreu e a gente pensa que a gente tá lendo a pessoa e acha que que ela tá morta também. E isso é uma coisa muito engraçada. Até eu, quando li o Ginsburg pela primeira vez, eu achava que ele estava morto. Eu fui descobrir isso tempo atrás só. Enfim, eu vou passar aqui o pessoal que está na lista, a Ana, depois o Victor, depois a Tainara. E é isso aí. Voltei. Então, gente, é interessante isso que ele falou, da gente achar que todo mundo tá morto, para ver a ideia que mesmo a gente da história, ainda às vezes você pega pensando que história é só coisa velha, né? Só coisa velha, gente que já morreu, né? A gente fica, como diria Mark Bloch, a gente fica desenrolando múmia. Não é só isso, não, gente. Mas, enfim. Eu esqueci agora o nome da moça, perdão. Mas tinha feito a pergunta sobre a historiografia. Claro, depois a gente pode, né, também desenrolar melhor essa questão, mas a historiografia, ela parte desde um estudo até a descrição da história. Então, a narrativa que a gente tem sobre o fim do processo de pesquisa do Ginsburg, ainda assim faz parte, então, dessa historiografia. Mas depois a gente também comenta um pouco melhor sobre isso nas próximas vezes. Até, gente, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa que a gente não consiga responder agora, porque a gente também é estudante, a gente também está aprendendo aqui junto com vocês. Então, peguem, coloquem no chat tudo que a gente anota, a gente pesquisa, a gente vê das próximas vezes. É assim que funciona, né? A gente não conhece tudo, infelizmente. Gostaria, mas não, né? A gente não consegue fazer... Assim como o historiador não consegue fazer uma história total, né? Uma história de tudo, a gente também não consegue saber tudo aqui, né? Por mais que a gente esteja se dispondo a fazer aqui uma apresentação com vocês, é mais para ser uma discussão. Então, também nos ajude. Outra coisa que eu ia comentar, que agora eu esqueci, sobre a questão de ser da frente do seu tempo e tudo mais. Então, ótimas as respostas que vocês deram, né? Obviamente, respondendo aqui pessoas muito melhores do que eu para dizer isso, então acho que vocês entenderam, né? Todo mundo é fruto do seu tempo. O Menóquio, né, as ideias que ele tinha e tudo mais, que nem eu disse, de algum lugar ele tirou. Algumas coisas que o Ginsburg coloca que ele descobriu, né, durante a sua pesquisa, diz respeito às leituras do Menóquio. Quer ver? Menóquio, por exemplo, ele tinha a Bíblia em vulgar, ele leu... Cadê? Eu marquei aqui. Estou com o meu livrinho. Ele leu Fioretto della Bíblia, ele leu Decameron. Tanto que é uma coisa interessante, isso é uma coisa que a gente pode discutir. Vamos entrar então na fofoca historiográfica, já que eu sei que vocês gostam de uma fofoca, então vamos entrar nisso. Né? Todo mundo gosta, quem não gosta. Mas da questão do Decameron, eu não lembro se mais pra frente, né, no livro, ele vai falar um pouco mais disso. Mas tem uma parte que o Ginsburg fala que ele leu um conto de Decameron, que é o seguinte... O Menóquio, muitas das coisas que ele fala,
ali os interrogadores dele, né, os inquisidores dele, muitas vezes pensam que é uma loucura, né, ou que é uma questão de ignorância dele falar certas coisas da religião, da fé e tudo mais, né, a cosmologia do Menoque, que é extremamente interessante, né? Mas aí o Menoque vai e rebate, e ele fala coisas, ele dá exemplos daquilo que ele está pensando, isso é muito interessante. Então, em certo momento, ele vai falar sobre um conto de Decameron, que agora eu não vou saber, eu não pesquisei o nome dele, mas é o conto dos Três Anéis, que um rei tinha uma disputa entre os filhos pelo trono, e esse rei, ele vai fazer, então, ele diz para os filhos que ele vai fazer um anel, e com quem que ficar esse anel, fica a governança. E aí, ele acaba fazendo 3 anéis, e dá para cada um desses filhos. Aí os filhos ficam brigando de quem que é o verdadeiro anel. Mas os 3 anéis são verdadeiros. Menóquio usa essa passagem esqueci o nome do autor de Cameron, enfim, me perdoe. Mas ele usa esse escrito, esse conto, para explicar, então, por que ele acha que todas as fés são válidas. Por que todas as fés salvam. Ele diz, eu sou católico porque eu nasci católico. Se eu tivesse nascido turco, continuaria turco. Se eu fosse luterano, continuaria luterano. Mas eu nasci católico, então eu me mantenho católico. Mas todo mundo vai se salvar pelas suas boas obras. Então, o Menoque, ele acredita muito na sua penitência pelo perdão dos seus pecados. Ele não acredita que Cristo veio para redimir os pecados. Ele não crê nisso. Ele não crê na maior parte dos sacramentos. O único sacramento que ele ainda legitima um pouco é a Eucaristia. E aí, então, ele utiliza desse conto para explicar certa parte das suas ideias. Outras tantas críticas que o Menoque faz, ele também tira de outros livros. Por exemplo, o Ginsburg não consegue dizer isso com toda a certeza do mundo, mas muito provavelmente o Menoque teve contato até com o Alcorão, por algumas ideias que ele teve. Tanto essa ideia dele não crer que Jesus veio para redimir os pecados é uma ideia que ele pode ter tirado ou diretamente do Alcorão, como a gente vai ver mais para frente, ele fala, o Ginsburg fala mais sobre isso, ou então de alguém que ele conheceu, tudo mais, tanto que esse final dessa parte que a gente tá falando hoje, ele chega a falar então de algumas, né, do Fioretto della Bíblia, da Bíblia em vulgar, enfim, do Decameron, algumas coisas que o Menoque provavelmente leu, e ele fala também de algumas pessoas com quem ele entrou em contato. Pessoas que ajudaram ele a criar então essas ideias que eu estava falando no começo, ele não tirou do nada, né? Ele tem que ter tirado né, de algum lugar. Porque outra coisa que o Ginsburg fala, que nem eu falei no início, dessa circularidade cultural, então, da mesma forma que a cultura não vem de cima para baixo, ela também não vem simplesmente de baixo. Quem leu o prefácio viu que o Ginsburg faz a crítica a uns 3 autores. E ele fala também de uma autora que, falando sobre literatura de cordel, ela tem a noção de que era uma cultura popular, num sentido de ser uma cultura autônoma. E aí o Ginsburg fala, isso também é impossível, porque nada surge do nada, assim, não é simplesmente espontâneo, é uma circularidade. Então, o Ginsburg, ele tira essas ideias, o Menóquio, ele tira essas ideias dele de algum lugar. Então, ele não lê os livros e pega tudo para ele. Ele faz um conjunto de tudo isso. Ele leu coisas extremamente diferentes, ao mesmo tempo que ele leu a Bíblia, ele provavelmente leu ou teve algum contato com o Alcorão. E ele vai juntando tudo isso nas ideias dele. Então, uma coisa que a gente também tem que dizer que o que está escrito nos livros, isso o Ginsburg também fala em um momento, não dessa forma, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, que os livros eles não vão mudar.
Você está lendo ali, as palavras não vão se reorganizar, não vão mudar o que o autor está dizendo. Mas agora, entre o que o autor quis dizer, o que está escrito e o que você absorveu, tem um abismo bem grande. E aí, então, essas obras que parecem estáticas, pela leitura, ela muda a assimilação. E é isso que acontece com o Menoque. E que nem eu estava falando dessa nossa grande fofoca, vamos ver, gente, eu quero que vocês comentem. Então, né, vamos abrir aqui de novo, né, senão eu vou ficar falando também até amanhã. Mas o que vocês acharam, então, né, da cosmogonia do Menoque e tudo mais? O que é cosmogonia? Como é que eu posso dizer isso? Eu também não entendo direito, gente. Às vezes é complicado a gente querer explicar para os outros que nem a gente entende. Mas como surgiu o Quer uma universo? ajuda, professora Ana? Opa, pode. Ai, professora, ai, gente, vocês enchem muita bola. Diga. Posso ajudar? Vamos lá. É porque eu estudo muito questão das religiões, entendeu? E antes disso eu quero lhe parabenizar. Se a senhorita ou senhora, não sei, está no primeiro ano de faculdade e com esse entendimento, com essa desenvoltura toda, parabéns. A senhora será uma grande professora. Com fé em Deus. Bom, vamos lá. Cosmogonia é o conjunto de leis e tradições religiosas que explicam o surgimento do universo e o conjunto das tradições religiosas. Entendeu? Esse é o conceito de cosmogonia. Ele pode estar tanto nas tradições orais, como em livros, no caso do cristianismo, na Bíblia, no caso do islamismo, no Alcorão, e nas religiões de matriz africana, nas tradições orais. Então, bem resumindo, sendo bem objetivo, a cosmogonia que busca responder quem somos nós, de onde surgimos, por que isso é sagrado e por que isso não é sagrado, é todo esse conjunto, todo esse arcabouço. Beleza? Eu espero que tenha podido ajudar, viu? Acredito que sim. Não, com certeza muito melhor do que eu teria conseguido falar. Obrigada. Então, viu, gente? É por isso que a gente tá aqui. A gente precisa de vocês. Muito. Para que vocês nos ajudem. Então, a questão da cosmogonia do Menoque, muito provavelmente, vou trazer vocês, assim, lá para trás, quando vocês estavam lá, provavelmente no fundamental ainda, devem ter estudado, ou quando estava estudando para vestibular, lá em biologia, a abiogênese. Alguém lembra o que era a abiogênese? Quando você estudava, eu não vou lembrar agora qual foi o cientista que fez realmente, que estruturou a ideia da biogênese. Mas a questão de que... Perdão? Alguém ligou o áudio? Enfim, a questão de você, de, por exemplo, as moscas surgirem diretamente da carne. Tipo, uma matéria surgir da outra. E o Menóquio, na cosmogonia dele, a ideia dele... Luiz Pasteur, obrigada. Ele acredita, então, que até mesmo Deus, os anjos e tudo mais, que nem eu disse antes, surgiu do caos, como os vermes surgem, né, diretamente do queijo. Então, isso era uma ideia, por exemplo, dos filósofos gregos ainda, né, lá da antiguidade. A gente está falando ali de 1500 e pouco. E o Menóquio coloca essa ideia, então, de abiogênese dentro da própria religião, da própria fé. Então é muito curioso a gente perceber isso, né? Menóquio tem umas ideias que a gente lê ali, a gente pensa, meu Deus, esse cara tá falando isso em 1500 e pouco. Então, como várias pessoas ali disseram, ele tem assim, ele coloca a cara a tapa ali, né, na frente dos seus inquisidores e tudo mais, para falar coisas que eram inadmissíveis. Mas aí, chegando ali mais ou menos na metade dessa parte que a gente tá comentando hoje, o Ginsburg fala sobre
que chegou um momento que os inquisidores também começaram a ficar curiosos sobre o que o Menóquio tinha para dizer, e deixam ele falar. Porque ele não exatamente renegava o que acusavam ele, mas ele dizia que ele iria melhorar, que libertassem ele, que ele iria começar a viver como um bom cristão e tudo mais. Mas ele continua repetindo aquelas coisas. Então chega um momento que eles pensam, vamos deixar esse cara falar, vamos ver as besteiras que ele vai dizer. Mas essas coisas que você tinha como besteira, como ingenuidade ou ignorância, ele vai colocando sempre um arcabouço teórico, digamos, ali por trás. Por mais que ele não saiba falar da onde que ele tirou, como eu disse, ele sempre tirou de algum lugar. Tô vendo que tem gente inscrita, então fique à vontade. Bom, então, voltei também. Agora mais tranquilo, né? Acabou o campo de batalha ali, acho, da obra. Então, peço até desculpa, né, por ter falado até um pouco corrido na minha primeira fala, por conta da barulheira toda. Agora tá um pouco mais calma, né? Fala um pouco mais calmo. E sobre o sotaque, né, que o Cláudio sempre comenta, de Curitiba, do Paraná também. Sou de Curitiba, mas faço a história na UEPG mesmo, faço a faculdade na UEPG. E agora, respondendo os dois questionamentos da Ana, o primeiro, que já foi bastante explorado, que é a questão à frente de seu tempo, não faz o menor sentido, né? Porque, como eu até falei um pouco, né, na minha primeira fala, a questão de como o próprio Ginsburg, ele responde esse questionamento, essa questão. Ele responde a ideia de homens à frente de seu tempo, pessoas à frente de seu tempo. Ele responde isso justamente colocando o Menóquio, analisando o Menóquio na sua temporalidade, na sua mentalidade, e aí o que ele vai colocar os próprios questionamentos do Ginsburg, né? Bom, da onde que esse moleiro tirou essas ideias, né? E aí ele vai lá e cita a Reforma Protestante, né? Século XVI, Reforma Protestante. Ele vai falar, mas será que só a Reforma Protestante responde os posicionamentos do Menóquio? E aí ele vai comentar um pouco dos abatistas também, né? Ele vai falar, bom, muito do que o Menóquio vai falar se correlaciona um pouco com os abatistas. Mas aí o próprio Ginsburg responde, né? Fala, mas é muito limitador e é muito generalizador você colocar o Menóquio em caixinhas, né? Não tem como você fazer isso. E aí o Ginsburg tenta se questionar se não é um paganismo mais antigo, né? E aí o Ginsburg até comenta sobre um posicionamento, uma cultura camponesa mais antiga. A gente está falando do século XVI, né? A gente está falando de uma Europa ainda muito pagã, ainda, né? Se correlacionando muito ainda com o paganismo mais antigo. A própria Ana falou que talvez ele tenha contato com o Alcorão, ou seja, olha lá, começou as batidas, não acredito. Mas enfim, mas está bem menor agora. Mas o Ginsburg comenta que o Menóquio pode ter tido contato com o Alcorão, ou seja, a Europa do século XVI, que está começando as grandes navegações, que faz todo sentido ter contato com o Mediterrâneo. Então faz todo sentido o Menóquio ter tido esse contato com o Alcorão. E então o próprio Ginsburg, ele responde o primeiro questionamento da Ana, né, sobre se existe essa questão de homem à frente do seu tempo. É claro que não, que todo mundo, o próprio Certeau vai falar isso, né, o Mark Bloch fala isso, e aí o Certeau também fala isso. O Certeau vai falar que todos nós somos construções do nosso próprio tempo, né? Nós temos a nossa própria temporalidade, nós temos a nossa própria mentalidade, nós temos a nossa própria narrativa e o nosso lugar social. Claro que ele está falando de historiadores, né? Mas no geral mesmo, o nosso próprio lugar social, a nossa própria subjetividade
tem tudo a ver com o nosso contexto, né? Tudo é contexto. Isso, Proust também vai falar isso, é verdade. Muito bem colocado. E tudo é contexto, né? Então, o Ginsburg vai comentar sobre isso. Ele vai falar, é até interessantíssimo quando ele se questiona, né? Pô, será que é só a reforma protestante que vai fazer com que o Menóquio bata de frente com a Inquisição? Será que vai ser só isso? Será que é só isso que responde esse questionamento? Quanto ao que a Gabriela, lá no começo, falou sobre historiografia, uma coisa que eu me peguei pensando, não é um aprofundamento muito grande, até uma viagem até maior do que um aprofundamento, que é quando eu comecei a ler de fato o texto, o Queijos e os Vermes, para essa exposição de hoje, eu me peguei pensando, né, o texto, o livro é de 76, né, a própria Gil também falou sobre isso, sobre o contexto que nasce a microhistória, né, que é muito importante, quando você vai falar de uma narrativa historiográfica, você tem que levantar o contexto, é claro, né, de onde que ela surge, a própria escola de análise, toda a questão da renovação, da revolução na narrativa histórica e tal. Então, o Queijos e os Vermes, ele é um livro de 76, e ele nasce daquele questionamento da macrohistória, né? Ele bate de frente com a macrohistória. Aquilo que eu estava comentando, o livro do Edward Gibbon, que veio na minha cabeça, A História do Declínio e a Queda do Império Romano, é essa questão da macrohistória, né? E eu me peguei pensando sobre, não sei se quem gosta de ficção científica deve conhecer a série Fundação, do Isaac Asimov, e o Asimov, ele se baseia nesse livro, nesse livro do Edward Gibbons, e é claro que eu estou comparando um texto historiográfico com um livro de ficção, mas o que eu quero dizer com isso é que o Asimov, perceba como as influências, a forma como a história era percebida naquela época. A série Fundação, ela é de 42, tá? Então então perceba como o contexto tem tudo a ver, né? A questão de como o Asimov, ele é influenciado pela forma como a história é narrada naquela época, e ele traz no livro da série Fundação uma coisa chamada psicohistória, que é uma ciência fictícia, é claro, né, que traz psicologia, sociologia e matemática. E aí ele vai falar que e não tem história por mais que tenha psicohistória no nome, não tem história nessa ciência, né? É mais a sociologia mesmo. E essa psicohistória, ela vai trazer digamos que, previsões do futuro, lidando com grandes proporções. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial teria acontecido a Primeira Guerra Mundial, desculpa, teria acontecido mesmo sem o assassinato do Franz Ferdinand, entendeu? É esse tipo de questão. Mas por que eu trago isso? Porque perceba como a influência da macrohistória, ela aparece aí, né? A questão de, tipo, você só lida com grandes personagens, você só lida com grandes possibilidades, você só lida com grandes proporções. E aí o Ginsburg vai e traz esse grupo marginal, né, uma coisa muito específica, um moleiro do século XVI, e aí ele vai trazer toda a mentalidade desse moleiro, e aí vai responder a questão que a Ana levantou, né, sobre será que ele era um grande gênio, outro termo para se problematizar, né, gênios, mas será que ele era um grande gênio, será que ele era um grande pensador de sua época, que, putz, teve toda aquela leitura, toda aquela gama de leitura, toda aquela bagagem, e bolou um plano, uma cosmogonia só dele, inventou dali, e o próprio Ginsburg responde, é claro que não, né, ele teve eu esqueci aquele personagem que dá o livro para ele, que é o mais importante, onde ele vai ter aquela ideia sobre nascer do caos, né, a ideia do mundo ter nascido do caos e Deus ser só um anjo, só mais um dos anjos.
Acabei esquecendo o nome da pessoa que empresta esse livro para ele, mas o Ginsburg demonstra no próprio Menóquio como nós somos fruto de tudo que está em volta da gente, né? Como faz sentido o que a microhistória se propõe de trabalhar, nesse caso, o Ginsburg está trabalhando uma pessoa, mas se colocar ela num contexto e explorar esse contexto em volta dela, né? Então, mas essa colocação, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu achei que eu tinha corrido muito na minha primeira fala, por causa desse barulho que talvez esteja ouvindo de novo, mas é isso. Então, pessoal, eu acho que agora é a Tainara, que está como a próxima. Eu vou passar a palavra para ela, e acho que depois a gente tem um bom caos que o Cláudio vai falar para a gente, que eu estou curiosa também. É com você, Tainara. Obrigado. Bom dia, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto, me chamo Tainara, sou do Ceará, né? Iniciei agora o curso de pós-graduação em História, Culturas e Espacialidades, na Universidade Estadual do Ceará. Então, sou pós-graduanda, mestranda, né? E eu compartilho de muito do que uma pessoa falou sobre, acho que foi o Vitor, que a gente conhece o livro, né, por nome, conhece o nome do autor, mas durante a graduação a gente não consegue ler, ou por não ter tempo, né, já que a gente tem uma vida, assim, muito atribulada, e aí eu tive a oportunidade de ler agora, por causa do clube de leitura de vocês, né, então eu parabenizo demais, é uma iniciativa maravilhosa, e vocês, por estarem na graduação, vocês estão indo muito bem mesmo, mais do que eu, nem me comparo com vocês. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui não é nenhuma questão de conteúdo do livro, né, da narrativa em si, mas são reflexões a respeito do nosso ofício enquanto historiador. E aí a gente fala sobre o Hartog, né, no livro Evidências da História, o que os historiadores veem, né, mais especificamente no capítulo 3, disputas a respeito da narrativa, né, que o Hartog ele vai falar sobre essa questão da narração, né, a narração, a gente da história se afastou por um tempo, né, eu digo a gente, mas nós não aqui no tempo presente, né, se afastou por um tempo dessa narração a fim de afirmar a história como uma ciência, né, que a gente queria fugir aí dessa ligação com a literatura, mas, né, a gente não consegue fugir da narração, a gente nunca conseguiu fugir da narração. Então, o Ginsburg, né, aqui no Queijo e os Vermes, ele diz logo lá no prefácio, né, que é uma obra para os especialistas e para o público comum, né, e você vai lendo como se fosse uma obra literária mesmo, e é muito gostosa de se ler, né, a gente não tem coisas bem pesadas com os conceitos e tal, mas ele faz uma reflexão sobre historiografia, né, principalmente no seu prefácio. Ele traz questões, né, ele traz debates sobre fontes históricas, ele traz esse debate sobre a narração. Então, é uma obra que a gente consegue entender em si qual é o ofício do historiador, né? Como é que a gente faz história, a gente escreve a história. Então, é uma obra maravilhosa. Eu estou acompanhando as páginas que vocês, né, sugeriram para que a gente lesse, dividiram em 4 encontros para a gente discutir. E aí vê aquela história de que o homem, ele é fruto do seu tempo, né? E aí, quando a Patrícia falou, a Patrícia, que ela é coordenadora de grupos de leitura, ela não está mais aqui, eu acho, né? Ela falou sobre a mãe do Ginsburg, e o Henrique, no início, falou sobre o contexto histórico do Ginsburg. Então, a gente já percebe... tá aqui a Patrícia. Então, a gente já percebe qual foi a motivação, né, o que levou o Ginsburg a escrever sobre a Inquisição, sobre o Menóquio, né, nesse período aí da Inquisição. Ele tem subjetividades, o autor, então a gente já percebe o que levou o autor a escrever sobre essa história. Então, a minha fala é mais para a gente refletir,
né, sobre o nosso papel enquanto historiador, e eu acredito que vários estão aí com seus projetos de pesquisa para as monografias, e eu com o meu projeto, né, de dissertação, e essa discussão me ajudou muito a entender melhor os textos de teoria e metodologia da história, né, e eu acredito que também vai ajudar vocês com relação a isso, né, e falar também sobre adquirir essa instrução de forma divertida, de forma prazerosa, né, que o Hartog ele também vai falar no seu texto, que isso é muito difícil, mas, felizmente, o Ginsburg ele consegue proporcionar isso para a gente, como muitos já falaram, parece que está lendo aí fofoca, né, então é uma forma prazerosa de adquirir aí essa instrução. É isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Tainara. Eu acho que o historiador ele é um fofoqueiro de profissão, né? A gente vai lendo ali os processos crime. Por exemplo, eu trabalhava fazia estágio no arquivo da UEPG e a gente ia lendo os processos crimes e aquilo lá era nossa senhora, era uma coisa de fofoca tão gostoso de ler. E assim vai. E o do Ginsburg, ele é interessante a gente rememorar, né, essas questões. Thalia. Queria agradecer muito você. Oi? Não, só para dizer, eu acho que a gente pode dizer isso, porque em Apologia da História, eu lembro que o Bloch fala que se fosse para a gente estudar a história só por ela ser interessante, já valeria a pena. Mas tendo outras coisas, já é melhor ainda. Mas só por ela ser interessante, já vale a pena. Exatamente isso. Exatamente. É muito massa. Muito obrigada, Tainara. Acho que muito válido as suas colocações sobre a questão de verificar essas outras nuances, né, do estudo historiográfico e sobre a nossa própria profissão, né, nosso próprio olhar de historiador. É claro que aqui eu não sei se todo mundo é historiador, mas enfim, é interessante a gente ver por outras óticas. E vamos ver, acho que se tem alguém inscrito, acho que não tem ninguém com a mãozinha levantada. Então, eu sei que o Cláudio, ele tinha uma história para contar pra gente. Então, agora o Vitor levantou a mão, mas se o Cláudio quiser falar por primeiro, fica à vontade. Sobre a história do vivo morto, alguma coisa assim. Deixa o Vitor falar. Acho que foi o Vitor que levantou a mão. E eu finalizo, porque é só um causozinho engraçado para a gente relaxar um pouco e finalizar o encontro. Não, se eu levantei foi sem querer, pode falar, Não, Cláudio. foi o Felipe. Desculpa, então. Ah, tá, beleza. Foi o Felipe? Peraí, quer falar, Felipe? Daí o Cláudio... Pode ser, Cláudio? Pode ser para vocês isso aí? Pode. O meu Tá me ouvindo? Tô, estamos ouvindo. O meu é só um causozinho pra gente dar uma risada no finalzinho aí. Beleza, Opa, então. Eu fiquei curioso agora. Tá todo mundo me ouvindo? Só pra saber. Sim. Então, beleza, eu só queria trazer um negócio que eu achei bem interessante, fazendo essa viagem do presente para o passado, do passado para o presente, que pelo que eu li até agora, eu não consegui chegar até a página que a gente marcou, mas um fenômeno bem interessante que eu achei é justamente esse contato com as outras pessoas, que ele sempre comenta como o Menor é uma pessoa afastada, como ele é isolado, e a gente tem que pensar principalmente no acesso à informação que ele tinha, que isso permitiu que ele nutrisse uma ideia dele, que ele criasse uma mentalidade própria, uma cultura própria, que é claro que ele absorveu de todo o ambiente dele, de tudo que ele entrou em contato com a própria cultura oral, com essa coisa familiar, que é interessante como que é algo que hoje em dia é muito mais difícil com a rede social, porque a gente tem tanto contato com outras ideias, com tantas visões, a gente debate tanto essas visões de mundo, tem tanto contato com as visões de mundo, que é mais difícil a gente criar uma visão tão única, tão autêntica da própria religião, da vida, sabe? Achei algo bem interessante no próprio livro, como que esse isolamento dele
permitiu que ele pudesse fundar as próprias interpretações de uma maneira tão autêntica. Acho que seria um negócio interessante de a gente ver como que a própria comunicação afeta isso. Só para comentar um negocinho disso aí, então. Se não me engano, é o Bloch que fala, aluno do primeiro ano, sempre ressuscitando o Bloch, né? Enfim. Mas quando ele diz lá também que os homens são mais parecidos com o seu tempo que com os seus pais, tem um momento que ele também fala, né, se não me engano é ele, que fala que se a gente quisesse ter digamos, com uma linhagem de pessoas com um pensamento puro, uma mesma ideologia, mesmas ideias, mesmos pensamentos, essas pessoas não poderiam ter contato com mais ninguém além de seus pais, seus avós. Então, por isso que ele diz que o homem é mais fruto do seu tempo do que dos seus pais, né? E isso se agrava muito mais hoje, porque, como disse o Felipe, que nem estava tendo muito meme, né? Agora na quarentena, que quando cai a internet as pessoas saem dos quartos e lembram que moram com mais gente, né? Lembram que tem uma família e tudo mais. Então, realmente, isso é dificultado. Mas era só uma coisa a mais, então, se não tiver mais ninguém inscrito, então vamos encerrar com o Cláudio. É contigo, Cláudio, pode ficar à vontade. Na verdade, eu só queria falar um negocinho antes, que o pessoal tava comentando ali sobre criar o grupo de WhatsApp, no Telegram. A gente vai criar sim, eu conversei aqui com o Henrique, né? A gente tá na comissão. E a gente envia o link para vocês por e-mail, tá bom? E compartilha nas redes sociais também. Era só isso. É contigo, Cláudio. Pronto. Opa, estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Como eu já falei algumas vezes, eu sou um grande admirador da cultura popular, porque eu vou falar aqui da minha região, que é a Bahia, né? A gente tem uma característica aqui de criar palavras e expressões para explicar toda uma situação. A ponto que, se vocês tiverem curiosidade, se vocês olharem na internet, existe um dicionário de baianês. Não é piada, existe mesmo. Tem lá um dicionário de baianês. Aí é o seguinte, na minha cidade, que é São Gonçalo dos Campos, que fica aqui na Bahia, só para vocês se localizarem, próximo à Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, e próximo também à famosa Cachoeira da Guerra da Independência pela Bahia. Beleza? Então, aqui na minha cidade tinha um cidadão que tinha problemas sérios com bebida. Entendeu? Quando ele começava a beber, ele ficava dias desaparecido de casa. Só voltava quando a família ia resgatar mesmo. Aí aconteceu dele sair e demorou de voltar. A família não localizou. Começou todo mundo procurar e nada. Aí passou muitos dias, começaram a fazer aquela peregrinação de visitar hospital, delegacia. E a família encontrou ele no ML lá de Salvador, no Instituto Médico Legal. Aí reconheceram o corpo, trouxeram o corpo para a cidade, fez toda aquela documentação de atestado de óbito, transferência de um corpo de uma cidade para outra, que é complicado, demora muito tempo. Passou por todo esse martírio de velar, enterrou. Coisa de um mês depois, a pessoa apareceu. Que dá para vocês? O cara que foi enterrado apareceu. Aí ficou aquela comoção toda, aquela confusão, porque o cara não tinha mais CPF, não tinha mais nada. Aí a população ficou falando, ei, rapaz, fulano morreu, mas depois viveu. Criou toda essa piada na cidade. Fulano morreu, mas viveu. Ou seja, enterraram outra pessoa no lugar. Imagine que tem coisa que só acontece na Bahia. Agora imagine o trabalho dessa pessoa agora para provar que está vivo. Aí ficou aquela expressão, morreu, mas viveu. E isso aconteceu aqui na minha cidade, gente. Valeu, um abraço para vocês, tenham um bom dia.
Gente, muito bom, obrigado, Cláudio, sobre o caos. Ai, que delícia a gente poder compartilhar, né, essas histórias, ainda mais num grupo com bastante gente de vários lugares, é tão bom isso. E eu queria perguntar aqui, acho que se tem mais algum inscrito. Se não tiver nenhum inscrito, a gente já vai estar encerrando a nossa reunião. Melhor final não teria depois, depois, depois dessa história. Enfim, acho que a gente está encerrando com chave de ouro. Só queria dar uns repasses, né? Repetir alguns repasses, que a gente vai estar distribuindo os certificados depois, no fim das nossas 4 reuniões, e que as presenças vão ser feitas, né, a partir do comentário de vocês, e tranquilo. E tem mais uma coisa, sobre o grupo mesmo, a gente vai criar e vai encaminhar para vocês. E eu acho que a Ana tá querendo comentar uma coisinha. Isso, a gente tá aceitando inscrição ainda, né? Para ter hora, dependendo dos dias que participar. Acho que a inscrição dá para deixar até semana que vem, só para próxima, sabe? Uhum. Então, gente, eu vou colocar aqui no chat o link do nosso Linktree. Aqui tem, então, algumas coisas, né? Inscrição no clube de leitura. Continua divulgando, gente. Fala lá, participei semana passada, achei legal, participa essa semana. Divulga para os amigos, para os colegas, para os inimigos, para o papagaio periquito, para todo mundo. Depois, acho que tá faltando algumas coisas no nosso Linktree. A gente também tem um podcast e tudo mais. Depois a gente termina de colocar essas informações, então fica tudo nesse link que eu coloquei no chat. E daí vocês acham tudo ali, nossas redes sociais, tudo vamos colocar nosso e-mail, tudo também, para quando vocês precisarem, vocês conseguirem contatar a gente e saber sempre quando tiver novos eventos, outras coisas. E é isso aí, queria agradecer a participação de todo mundo, valeu mesmo. Esse grupo a gente criou e é para vocês. Sintam-se à vontade, esse espaço é da gente e, nossa, e é muito bom compartilhar. A gente tem pós-graduandos, a gente tem pessoal que está no primeiro ano, tem pessoal que está no quarto. Então, a gente poder compartilhar nossas experiências é muito importante. E isso porque tem gente do Brasil inteiro aqui. É muito legal e muito gratificante. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês.